Se você não tá ligado, a sequência do título de maior sucesso da Supergiant Games está em Early Access há algum tempo e é absurda a quantidade de elementos novos que foram trazidos para o jogo sem fazer ele perder sua essência. Hades 2 ainda é, fundamentalmente, Hades. No vídeo de hoje eu quero passar um panorama geral das novas mecânicas e como Hades 2 tem tudo para fazer parte de um panteão de sequências lendárias que inclui jogos como Diablo 2 e Portal 2. E pode ficar tranquilo que o vídeo não vai ter spoilers, tá? No que diz respeito à história, eu vou tentar me limitar à sinopse. Como eu normalmente faço na maior parte dos vídeos, eu vou começar com um contexto. Hades, e aqui eu ainda tô falando do 1, foi o resultado de um estúdio extremamente habilidoso dando seu take num gênero que é muito querido, os roguelites. A Supergiant Games teve a sua estreia no mercado em 2011 com Bastion, um título 2D com câmera isométrica que contava com uma narração dinâmica. Se você fazia algo na tela, você tinha o narrador dizendo o que estava acontecendo. 3 anos depois, Transistor chegou com a mesma câmera isométrica, mas com um sistema de combate que misturava tempo real e turnos. E mais um ciclo de 3 anos passados, tivemos o lançamento de Pyre, que foi o único dos jogos da Supergiant que eu não joguei. Então, infelizmente, eu não vou conseguir descrever a gameplay do jogo para vocês, mas ele está aparecendo na tela, e quem puder, por favor, deixa o que você achou de Pyre aqui nos comentários. Se você tiver jogado, claro. Mas, enfim, saltamos mais 3 anos e temos, finalmente, Hades. Aqui, os jogadores controlam Zagreus, o filho de Hades, numa tentativa de escapar do submundo para alcançar o Monte Olimpo e, eventualmente, encontrar a sua mãe, Perséfone. Na jornada, o jogo apresenta um panteão gigante de diferentes deuses do Olimpo, além de mostrar diversos outros personagens conhecidos da mitologia grega. Na gameplay, o título é um hack and slash com elementos de RPG e os controles são muito simples. Você tem 2 botões de ataque, uma conjuração de magia e uma espécie de esquiva, um dash. Para adicionar mais variedade, Zagreus pode fazer uso de 6 diferentes armas. A clássica espada, chamada aqui de Lâmina Estígia, Varata, a lança eterna, a Aegis, o escudo do caos, Coronart, o arco de Hera, as manoplas gêmeas de Malphon e o canhão Hexagrife. Mas enfim, Hades brevemente comentado, deixa eu explicar aqui como os devs pegaram essa base, que já é um clássico moderno, e trabalharam para criar uma sequência com identidade própria. Lembre só antes de deixar o like nesse vídeo, clicar no botão de hype se ele aparecer, e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. O primeiro elemento de destaque e de identidade do jogo é a mudança de protagonista. Sai de cena os Zagreus, e entra sua irmã, Melinoë. E com isso muda também o ritmo, a cadência do jogo. Hades 1 era muito sobre spamar ataques e encadear combos de ataques e dashes, o que fazia sentido quando a gente lembrava que ele foi treinado por Aquiles, o herói da Guerra de Troia. Agora, Melinoë é uma bruxa sob o treinamento de Hécate, uma deusa associada à magia que é descrita no jogo como a bruxa da encruzilhada. E isso faz com que o seu combate seja muito mais estratégico e metódico e direcionado ao uso de diferentes recursos. Inclusive, a mudança mais fundamental no combate é a introdução de uma barra de mágica, uma barra de mana, um novo recurso separado da vida que é gasto nas habilidades mais poderosas de Melinoë. Normalmente, você vai gastar isso aqui nos movimentos ômega, que são versões mais poderosas dos comandos clássicos de combate, ataque, especial e conjuração. Essa barra regenera completamente em cada sala, mas dentro de um mesmo ambiente, ela precisa ser bem gerenciada, já que o tempo de recuperação desses pontos vai depender dos poderes que você acumulou. Esse sistema, é importante dizer, muda muito o ritmo de combate, principalmente porque esses golpes ômega precisam ser canalizados por alguns segundos, o que normalmente gera uma dinâmica de risco e recompensa que não estava presente no primeiro jogo. Aqui, você precisa encontrar janelas seguras para poder usar essas habilidades. Além disso, esse novo sistema adiciona mais variedade às bênçãos recebidas dos deuses do Olimpo, porque agora existem poderes que interagem diretamente com seus pontos de mágica, aumentando o ritmo de regeneração e também entregando recompensas baseadas na quantidade de mágica gasta. Uma outra mudança significativa na gameplay tem a ver com o movimento de Melinoë, e altera bastante o fluxo do combate também, porque além do dash, agora é possível correr, bastando segurar o botão da esquiva, o botão do dash. Essa também é uma característica que interage com certas bênçãos. A título de exemplo, existe um poder de Deméter, salvo engano, que um tornado segue o seu personagem enquanto ele está correndo.
mas nem tudo é mais poderoso que antes. Melinoë, por exemplo, não consegue encadear vários dashes consecutivos como Zagreus costumava fazer, e era o que normalmente dava para ele janelas quase intermináveis de invencibilidade. Agora, existe um pequeno tempo de recarga entre cada dash que simplesmente impede que esse recurso seja usado de forma mais leviana, por assim dizer. Ainda nas mudanças, a Supergiant refez a função de conjuração. Enquanto antes Zagreus lançava um projétil que ficava alojado nos inimigos e que permitia causar dano extra, a conjuração da Melinoë é um círculo mágico que prende inimigos dentro dessa área. O uso mais clássico dessa habilidade normalmente consiste em conjurar isso, prendendo os inimigos dentro do espaço, enquanto você, do lado de fora, aproveita para conjurar alguma habilidade ômega. São mudanças que são pontuais, tá? Mas bastante significativas para que a gente tenha a sensação que está controlando uma bruxa em vez de um guerreiro. Se no jogo original, a cada tentativa nós éramos trazidos de volta para a casa de Hades, agora o hub central do mundo é a Encruzilhada, uma espécie de acampamento de guerra instalado numa floresta. Aqui é possível interagir com alguns personagens para desbloquear melhorias permanentes, assim como também novas salas e encontros nas incursões. A Encruzilhada, importante dizer, se passa no início do submundo, e isso é usado de uma forma muito massa, porque se antes Zagreus tentava subir do submundo até o Olimpo, agora Melinoë desce até o Tártaro para tentar salvar Hades, que se tornou um prisioneiro do seu próprio pai, Cronos, o Titã do Tempo. Só que, além de descer para o Tártaro, Melinoë também pode escolher subir até o Olimpo e ajudar os deuses a conter a invasão de Cronos. A subida, no entanto, é problemática também, já que uma maldição impede que ela sobreviva lá em cima. A gente, inclusive, já viu isso acontecer antes, só que as bruxas conseguem dar um jeito. Falo já sobre isso. Vamos continuar no combate para falar sobre o novo arsenal disponível no jogo. Começando pelas armas noturnas. São 6 novas armas, todas diferentes do jogo original. Nós começamos com um cajado de bruxa, que é uma arma mais equilibrada, mistura golpes corpo a corpo com um especial à distância. Mas tem mais, gastando recursos que são coletados durante as incursões, você pode desbloquear, por exemplo, as Lâminas Irmãs, um par de adagas de curto alcance, você pode desbloquear o Machado da Pedra Lunar, que é uma arma super lenta, mas de golpes muito poderosos, as Chamas Umbrais, que são um par de tochas que disparam projéteis e que, na minha experiência, parecem absolutamente quebradas e devem ser nerfadas. Tem também a Caveira Argenta, uma arma que dispara uma espécie de granada, e o Manto Negro, que é uma opção mais versátil que combina golpes corpo a corpo, golpes à distância e projéteis, além de uma opção de bloqueio também. Cada arma possui ainda diferentes aspectos que modificam detalhes do seu funcionamento, permitindo uma personalização ainda maior. Além disso, para quem gosta, as armas também mudam seu visual de acordo com o aspecto que você escolheu. Algo que não mudou muito foi o sistema de bênçãos. Conforme você desce para o Tártaro ou sobe para o Olimpo, os deuses vão lhe conceder poderes que afetam o seu personagem como um todo ou afetam habilidades específicas. Esses poderes podem ser comuns, raros, épicos ou lendários e ainda possuem diferentes níveis entre si. Junto com isso, existe agora também um tipo novo de poder entregue por Selene, a encarnação da Lua. São habilidades que podem ser utilizadas depois que uma condição é atendida, e essa condição, normalmente, é o gasto de uma certa quantidade de mágica. Como toda bruxa, Melinoë também pode ser acompanhada por familiares, animais que lhe concedem pequenos benefícios durante o jogo. Até o momento existem 3, um sapo que bloqueia projéteis, um gato que luta e pega peixe e uma doninha que lhe entrega bônus na velocidade de movimento e chance de esquiva. De novo, o objetivo aqui é criar uma separação grande o suficiente para que o design de Melinoë deixe claro que ela é uma bruxa. E nesse contexto, as habilidades ômega são importantes e, depois de conseguir o poder de Selene, você quer continuamente gastar mágica para ativar essa habilidade especial. Mesmo com todas essas mudanças no que diz respeito a gameplay de combate, talvez a evolução mais profunda de Hades 2 esteja na verdade nos seus sistemas de metaprogressão. O jogo original tinha um modelo relativamente simples de melhoria, era chamado de talento. Cada um apresentava uma escolha que era meio binária, A ou B. Ainda que isso funcionasse bem, a comunidade apontou em feedbacks que eles frequentemente escolhiam as opções de uma build ideal e raramente alteravam suas escolhas. Agora, esse sistema de melhorias foi substituído por um sistema completamente novo, baseado num baralho com 25 cartas arcanas. Os jogadores usam cinzas para desbloquear essas novas cartas e a cada incursão eles podem ativar as cartas que foram desbloqueadas. Só que as suas escolhas do que ativar são limitadas por um contador específico.
Até onde eu vi, as cartas custam entre 0 e 5 pontos para serem ativadas e você começa com 10 pontos para usar, mas isso aumenta bem rápido, tá? Cartas de custo 0 só são ativadas quando certas condições são atendidas também. Eu tenho, por exemplo, uma carta de custo 0 que para funcionar, para você ativar ela, você precisa ter ativado uma carta de custo 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho uma outra carta de custo 0 que para você ativar, você precisa ter ativado uma outra carta que fica perto dela. São diferentes condições. E para colocar uma camada adicional de personalização, essas cartas elas podem ser aprimoradas usando reagentes específicos, recursos específicos. E a coleta de recursos, o famoso Gathering, que era um elemento menor no primeiro jogo, se tornou agora um pilar central no loop de rejogabilidade em Hades 2, porque existem vários novos materiais que estão divididos em 3 categorias. Você tem reagentes, que são minerais, você tem vegetações, que são plantas, e você tem indulgências, que são presentes. E para conseguir esses recursos, Melinoë precisa desbloquear e utilizar ferramentas específicas. Tem a picareta para coletar minério nas incursões, tem uma pá de prata para pegar semente, tem uma tábua para você poder falar com as sombras e conversar com elas, e você tem uma vara para poder pescar. Esses recursos eles são principalmente gastos no caldeirão, que é onde a Melinoë pode realizar encantamentos, o mecanismo principal para você desbloquear praticamente todos os sistemas importantes do jogo, personagens, funcionalidades e até mesmo áreas inteiras do mundo. Através dos encantamentos, os jogadores desbloqueiam as ferramentas de coleta, o caminho da superfície, aspectos das armas, centros sociais, como fontes termais, por exemplo, e outras funcionalidades, como a lista das profecias, que é uma espécie de lista de achievements, por exemplo, que te dá algumas recompensas. Em Hades 1, o ciclo era basicamente lutar, morrer, ficar mais forte e lutar novamente. E agora, em Hades 2, eles deixaram esse ciclo um pouco mais complexo, mais intrincado, porque você precisa identificar o encantamento, identificar os reagentes para poder ativar aquele encantamento, planejar uma tentativa para adquirir isso, lutar, né? E aí você pode lutar subindo o Monte Olimpo ou descendo para o Tártaro, e aí depois você realiza o encantamento, desbloqueia novas funcionalidades, repete tudo de novo. O caldeirão efetivamente funciona como um centro de missões dentro do jogo. Desbloquear o caminho da superfície, por exemplo, é uma missão também, com várias pequenas etapas, exigindo recursos que sejam coletados de diferentes biomas. E essa estrutura garante também, que cada tentativa, mesmo que fracassada, pareça significativa, desde que você tenha coletado um recurso necessário para poder fazer o seu próximo encantamento. Quando você torna a criação e a coleta o principal motor de progressão, você consegue fazer um ciclo muito mais interessante, no qual o jogador está sempre trabalhando para alcançar novos objetivos que alteram diretamente o jogo, sem necessariamente ter precisado zerar durante aquela run. Um dos pontos mais importantes de Hades 2 é que a Supergiant conseguiu trazer ainda mais elementos de rejogabilidade, mais do que o Hades 1, e isso inclui também, obviamente, elementos de endgame, começando por um sistema chamado Juramento dos Ocultos. Esse sistema é desbloqueado quando você derrota o Cronos pela primeira vez, e ele permite que você escolha entre uma lista de votos, de modificadores que aumentam a dificuldade em troca de recompensas maiores. Esses votos variam, tá? Desde aumentar a vida dos inimigos, aumentar o dano dos inimigos, até adicionar mecânicas novas, como por exemplo, seus inimigos todos agora possuem barreiras. Um destaque, um voto muito interessante dentre esses é o voto dos rivais. Ele cria basicamente versões remixadas e narrativamente enriquecidas das lutas contra os chefes. Quando você ativa esse voto, essas lutas elas são transformadas porque são novos padrões de ataques, mais perigos dentro do ambiente e principalmente tem a chegada também de um outro NPC que se junta ao chefe para lutar contra você. Esse design ele acaba por resolver muito bem um problema que acaba sendo bastante comum nos roguelites, que é o desgaste no final do jogo. Um desafio recorrente no gênero é que, depois que você derrota o chefe final, sistemas de aumento de dificuldade acabam sendo puramente mecânicos. E aqui, aproveitando a maior força do jogo, que são os personagens super bem escritos e a integração narrativa, a Supergiant transforma essa repetição. O voto dos rivais acaba por converter um aumento de dificuldade simples numa oportunidade para que você veja novos diálogos, você tem insights de personagens
que você já conhecia e que você conheça também dinâmicas de relacionamento muito variadas entre aquele grupo que no final das contas é uma família, né? E isso aumenta muito a vida útil e a ressonância emocional que o jogo tem para você. O fato é que falta muito pouco, né, para que o título seja lançado na sua forma final, e mesmo agora em Early Access, ele já é para mim o melhor do gênero. Eu não digo isso de uma forma leve ou leviana. Além disso, eu preciso enaltecer também o trabalho de 2 membros da equipe da Supergiant, que é uma equipe reduzida, de 25 pessoas. Eu queria falar primeiro da Gen Z, que é o nome dela. Ela é a diretora de arte do jogo. Muito do que Hades construiu e muito do carisma dos personagens é entregue por conta da dublagem, mas também por conta do visual. E eu lembro que quando eu joguei Hades 1, eu queria encontrar com o máximo de deuses possíveis para poder ver como era a versão de cada um deles na arte do jogo. E agora no 2 não é diferente com os personagens. Um outro nome que precisa ser aclamado é o do Darren Korb. Ele trabalha como responsável pelo áudio e pelas músicas dos jogos da Supergiant desde Bastion, então desde o começo, e é muito notável a evolução da música nos jogos da empresa. Música de videogame, para mim, precisa combinar com o que é mostrado na tela, trazer emoção e ser memorável depois que você sai do jogo. A trilha sonora de Hades 1 é tudo isso, e Hades 2 está indo pelo mesmo caminho. E se você nunca jogou nenhum Hades, aproveita para ir atrás agora, porque dá tempo de você jogar o 1 e aí espera um pouquinho, o 2 sai. Se você já jogou o 1 e curtiu, pode ficar tranquilo que o 2 está maravilhoso. Agora a gente só espera a data de lançamento oficial, mas se você não tiver paciência, pode ir de Early Access também. Deixa a sua opinião sobre o jogo aqui nos comentários. Se você não jogou nenhum, comenta alguma coisa mesmo assim que ajuda no engajamento. Em todo caso, muito obrigado por ter assistido esse conteúdo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E valeu!